Olá, bom dia! Sejam bem-vindas à nossa live com Portela de hoje, a nossa live do mês de janeiro, nossa primeira live do ano. Sejam todas bem-vindas. Vamos esperar o pessoal começar a entrar para a gente dar início à nossa live. Essa live que é uma live para a gente bater um papo, para a gente trocar essa nossa experiência, né? Essa nossa vivência com a ansiedade, né, com o transtorno de ansiedade. Então, vocês que vão estar aqui ao vivo, vão comentando, né, como é para vocês, né, esse desafio da ansiedade, né? Hoje a gente tem o tema pensamentos ansiosos, um desafio que nos rouba a paz. Olá, bom dia, Tiago, seja bem-vindo. Seja bem-vindo à nossa live com Portela de hoje. Então, que a gente possa também vocês que vão assistir depois da live, ela vai ficar gravada, que vocês possam também colocar nos comentários o que vocês vivenciam, né, em relação a esses pensamentos ansiosos, esses pensamentos que tentam sempre nos roubar essa paz, sempre tenta nos confundir, tenta fazer com que a gente fique muito confusa, né? Muito confuso, assim, em relação àquilo que a gente vai decidir, em relação ao que a gente vai fazer. Então, que a gente possa dividir, né, nessa live e depois também, quem for assistir depois quando a live estiver gravada, o que vocês vivenciam, né? Como que vocês fazem para lidar com esses pensamentos que deixam a gente muitas vezes mais ansiosas, né? Mais ansiosos do que a gente já está, né? As coisas do nosso dia a dia muitas vezes nos faz ficar com essa ansiedade, né? Que é diferente do sentimento, né? A ansiedade, quando ela se torna um transtorno de ansiedade, ela deixa de ser um sentimento e ela passa a ser uma doença, né? Então a gente vai falar hoje nessa live como é isso, né? Como é lidar com essa ansiedade, como a gente faz para poder vencer todos esses pensamentos ansiosos. Então, para a gente começar a live de hoje, eu trouxe aqui para vocês para a gente falar um pouquinho sobre o que é pensamento. Pesquisei e eu trouxe aqui para vocês um resumo do pensamento, né? O significado do pensamento. O pensamento é um processo cognitivo que envolve a manipulação de informações no cérebro, permitindo racionar, tomar decisões, resolver problemas e criar ideias. Ele ocorre por meio da ativação de redes neurais no córtex cerebral, que coordenam funções como a memória, a atenção, a lógica. Então, os pensamentos, a função deles é exatamente essa, é coordenar as funções que nós temos no nosso cérebro, como a memória, a atenção, a lógica. Então, os pensamentos, eles são de extrema importância, eles são muito necessários, a gente precisa deles. A questão é o que? Quando esses pensamentos, né, eles ficam acelerados demais. O doutor Augusto Alcuri, ele fala muito sobre isso, né, sobre os pensamentos acelerados. Ele ele desenvolveu, né, um estudo sobre isso. E ele fala muito sobre esses pensamentos, né, que os pensamentos acelerados, eles são exatamente esses pensamentos que ficam a todo tempo na nossa mente e que faz com que a gente se confunda, né, a gente mistura tudo e isso fica muito confuso. E o quanto isso é ruim, porque na nossa mente, como que é isso na prática, né? A nossa mente fica muito bagunçada, a gente começa a pensar várias coisas ao mesmo tempo e isso nos faz ter uma confusão mental muito grande. E essa confusão mental, ela nos traz muito sofrimento, porque ela nos faz ficar com a mente confusa em poucas coisas que a gente vai fazer no nosso dia a dia.
Quem nos conhece, quem está sempre ao nosso redor, muitas vezes não entende o porquê a gente tem tanta dificuldade em tomar decisões tão simples no nosso dia a dia. E a gente que convive com a ansiedade, a gente sabe muito bem o porquê. Os pensamentos, quando eles ficam acelerados, eles passam a criar essa confusão mental que nos impede de ter clareza naquilo que a gente está pensando. Isso impacta nas nossas decisões. Então, nós que temos o transtorno de ansiedade, a gente tem muita tendência a tomar decisões precipitadas, a gente tem muita tendência a nos sentirmos culpa, a tomar decisões erradas por conta desses pensamentos, que tudo se torna uma confusão tão grande que nos faz ter essas atitudes. Em relação às decisões simples do nosso dia a dia, eu até coloquei aqui alguns exemplos para dar para vocês. Como, por exemplo, que acontece muito comigo. Se alguém pergunta, Vanessa, você quer tomar um café? Você quer tomar um cappuccino? Você quer tomar um chocolate quente? Você quer uma água? O que você quer, né, nesse momento? É uma decisão tão simples, só que quando a ansiedade e os pensamentos acelerados estão muito fortes, é algo que eu tenho dificuldade em decidir. Aí eu acho que eu quero um cappuccino. Aí ao mesmo tempo vem o pensamento, não, mas peraí, o cappuccino? Mas o cappuccino às vezes tem tal ingrediente que nesse momento eu acho que não é bom. Aí vem outro pensamento, você vai tomar açúcar hoje? Você vai, um exemplo, né? Você vai, vem tantas coisas que fazem, não, peraí, acho que o cappuccino não. Não, então pode ser um café. Não, mas peraí, o café? Hoje é um dia que eu tô ansiosa, então o café não vai fazer bem. Então os pensamentos se confundem com as decisões que a gente tem que tomar e no final a gente se sente angustiada. Muitas vezes a gente até desiste de tomar aquela decisão. Não, acho que eu não vou querer nada não. E a gente se frustra. Nossa, por que eu sou assim? Né? Isso nos traz uma certa tristeza. E para quem está ao redor, uma confusão. Tipo, nossa, uma decisão tão simples é tão difícil, né? Um outro exemplo é com que roupa que eu vou para tal lugar? Quando a gente vai escolher uma roupa, então, tem várias opções, eu sei que é essa, mas ao mesmo tempo vem o pensamento que fala, não é essa, tem que ser a outra, porque a outra, você foi nesse lugar, e aí confunde tudo também, fica uma coisa muito confusa. E um outro exemplo também que eu trouxe, que é algo que faz parte muito do meu dia a dia. Alguém me chama para ir em algum lugar, aí eu vou sim, aí vem o pensamento, você deve ir, mas é melhor você ficar em casa, porque você tem outra coisa para fazer, ou se você não for nesse lugar, for para outro lugar. Então nós vivemos constantemente com essas indecisões, principalmente quando a nossa ansiedade está no pico alto. Quando a gente consegue estar ali no controle da ansiedade, vem os pensamentos, mas a gente consegue ter a força de falar, opa, peraí, ansiedade sou eu quem mando aqui, você quer chegar perto de mim, mas não vai, então vai pra lá que eu vou decidir qual é a bebida que eu vou tomar, se é o cappuccino, se é o café, se é o chocolate quente, com qual roupa eu vou, se eu vou ou não. Então a gente consegue decidir isso, coisas simples do nosso dia a dia, de forma mais clara, de forma objetiva. E quando a gente está com um pensamento acelerado por conta do pico alto da ansiedade, a gente tem muita dificuldade. E isso interfere muito. Muitas vezes as pessoas nos taxam de pessoas que não sabem tomar decisões, pessoas muito confusas, pessoas que não sabem o que querem. E isso acontece por conta desse sofrimento que a gente tem. E o quanto é difícil. É difícil para a gente que tem que lidar com isso. É difícil também para as pessoas ao nosso redor para tentar entender isso. Então, o quanto é importante a gente ser gentil com a gente, o outro ser gentil com a gente também, e a gente também ter a empatia de saber que para o outro que está tentando nos entender também não é fácil, né? Para que a gente consiga criar relações saudáveis em todos os ambientes em que a gente vai estar.
O impacto, né, como eu falei para vocês, é exatamente esse impacto negativo, né? E quando a gente consegue entender que nós não somos os nossos pensamentos, nós somos a nossa essência, quando isso fica muito claro para nós, a gente consegue lidar melhor com isso. Eu trouxe aqui para vocês uma frase de um livro O Poder do Silêncio. E nesse livro tem uma frase que é muito interessante que eu trouxe aqui para vocês. Cada pensamento tem uma pretensão de ser extremamente importante. Cada pensamento quer sugar sua completa atenção. Essa frase, ela diz exatamente que a gente dá o tamanho e a importância que os nossos pensamentos vão ter, porque ele quer exatamente ter essa importância na nossa vida, no nosso dia a dia, e ele quer sugar a nossa atenção. Por quê? Porque o propósito dos pensamentos é exatamente esse. Então, quando são pensamentos bons, ele nos traz coisas boas. Quando são pensamentos ruins, eles nos leva, né? Ele nos faz a ter até essa tendência a ter as consequências ruins por conta dele, né? Os pensamentos ansiosos, eles também nos levam a lugares em que a gente não deve revisitar. Tem lugares em que a gente viveu lá no passado, que esses lugares são situações, são acontecimentos, né? São memórias, são traumas que a gente tem, que a gente deve deixar no passado. Só que os nossos pensamentos, eles tentam muitas das vezes trazer todos esses pensamentos que ficaram no passado para o nosso presente. Então a gente não deve revisitar esses lugares, a gente deve lutar para que a gente possa viver o aqui e agora. E é muito difícil, não é fácil. Para nós que temos o transtorno de ansiedade, é algo muito difícil. A gente está sempre vivendo no futuro e os nossos pensamentos estão sempre nos levando para o passado e a gente vive tudo menos o presente. E é uma luta constante, mas é uma luta que a gente precisa lutar. Não tem outra forma. Porque quando a gente vai para esses lugares do passado, a gente tem a comorbidade que o transtorno de ansiedade nos traz. Comorbidade são doenças que vêm por conta de outras doenças. Então, a ansiedade, ela traz a comorbidade da depressão. Porque a depressão é exatamente isso, é a gente viver no passado. Então, muitos ansiosos têm ansiedade e a comorbidade de depressão. Assim como a gente viver muito no futuro nos faz aumentar a ansiedade, né? Que é quando a gente passa a ter crise de ansiedade. Porque quando a gente revive esses lugares do passado, a ansiedade faz com que a gente tenha medo de reviver aquilo que passou no futuro. Então, imagina o sofrimento que a gente tem, né? Tendo que lidar com isso, não lembrar, não reviver o passado, ter que viver o presente e não deixar que esses impactos do passado e do presente refletem no nosso pensamento do futuro. Então, é onde a gente tem tantos pensamentos ao mesmo tempo que nos tira a paz. Eu tenho muitas situações em que, dependendo do nível de ansiedade, chega a doer a minha cabeça, eu começo a ficar com dor de cabeça, de tantos pensamentos ao mesmo tempo, e a luta que é constante disso, né? Como eu sempre falo pra vocês, esse canal do Instagram é justamente isso, pra gente fazer essa troca, né? Pra eu contar pra vocês como é a minha luta com a ansiedade, e vocês falarem também a de vocês, para que juntas, né? Para que juntos a gente possa combater isso, né? Para que a gente possa transformar a ansiedade ruim em uma ansiedade boa, né? Porque quando a gente vive só ansiedade ruim, que é essa que faz a gente sofrer muito, né, pelo futuro, não é uma coisa boa, né? Então a ansiedade hoje
eu aprendi a dizer a ela, a ansiedade sou eu quem mando aqui. E é um mantra que eu uso todos os dias na minha vida, mas ela está presente sempre ao meu lado. Ela está ali sempre esperando eu dar uma brecha para ela me fazer lembrar de situações do passado e para me fazer ficar ansiosa com o futuro. Então é uma luta que a gente tem que ter constantemente. E um dos sinais do nosso corpo, quando a gente fica com esses pensamentos acelerados, no meu caso, é esse. É a dor de cabeça, uma dor de cabeça muito forte, exatamente por muitos pensamentos. E aí quando eu silencio, quando eu tento me acalmar, quando eu respiro, porque a gente tem que fazer muita técnica da respiração pra gente voltar a ter a paz, a serenidade, né? Pra gente não deixar a ansiedade nos dominar. Quando eu faço isso, eu percebo que aos poucos eu vou me acalmando, a dor de cabeça vai passando, né? Às vezes eu tô em um lugar muito fechado, eu vou para um lugar onde tem mais ventilação, um lugar perto da natureza, me distraio com outras coisas. Isso ajuda ao pensamento que quer dominar ali o meu momento, o meu dia, passar e trazer essa paz, essa serenidade. E esse pensamento em relação ao passado, ele nos faz sentir muita culpa, muita culpa. Um dos pensamentos de culpa que mais me faz sentir isso é o pensamento em relação àquilo que já passou. Nossa, naquele momento, quando eu tinha determinada idade, quando eu vivia determinada época, nossa, eu devia ter aproveitado. A minha ansiedade, eu queria tanto, um exemplo, né? Eu queria tanto, que eu dei já em outros vídeos pra vocês, eu queria tanto crescer, queria tanto ter 18 anos, eu queria tanto sair daquela situação que eu tava e ir em outro momento e viver sempre ali naquela ansiedade do futuro. Me faz pensar às vezes, nossa, como eu deveria ter aprendido, como eu deveria ter aproveitado mais. Oi Jéssica, bom dia, seja bem-vinda. Como eu deveria ter aproveitado mais. E esse pensamento traz justamente essa culpa. Eu trouxe para vocês uma frase do Diário de Santa Faustina, uma frase não, né? Uma parte aqui do Diário dos Escritos do Diário de Santa Faustina. E quando eu tenho esse pensamento acelerado que me leva ao passado e me leva a ter culpa, eu leio muito esse escrito dela e me faz ter essa paz, né, que eu tanto busco naquele momento que eu tenho esses pensamentos. Jesus, fonte da vida, santificai-me. Minha força, fortificai-me. Meu comandante, lutai por mim. Única luz da minha alma, iluminai-me. Meu mestre, conduzi-me. A vós me entrego como uma criança recém-nascida ao amor de sua mãe. E mesmo que tudo conspire contra mim, ou ainda que a terra se abra sobre os meus pés, estou tranquila junto ao vosso coração. Vós sois sempre para mim como a mais carinhosa das mães, e superai todas as mães. Eu vos cantarei a minha dor pelo silêncio, e vos compreendereis acima de toda a expressão. Essa parte do diário é quando Santa Faustina escreve para Jesus. E essa outra parte que eu vou ler para vocês é o que Jesus fala para ela em resposta disso. Minha filha, não tenhas medo do que virá sobre ti. Não te deixarei sofrer acima das tuas forças. Conheces o poder da minha graça, que isso seja suficiente. Então, quando eu leio essa parte do Diário de Santa Faustina, que está na página 707, é o que traz essa paz, é saber que por mais que eu tenha a insegurança, os pensamentos que me trazem essa insegurança do que vai vir, se aquilo que eu vivi vai se repetir, quando Jesus fala isso para ela e que ele fala isso para nós hoje, é o que me traz a paz, porque ele diz, não tenha medo do que vai vir. Ele sempre vai estar com a gente. Ele não vai dar um fardo maior do que a gente possa carregar.
Então aquilo que Ele permite com que a gente possa viver é aquilo que a gente vai conseguir superar, é aquilo que a gente vai conseguir vencer. Às vezes a gente não vai saber como, mas quando a gente pergunta para Ele, quando a gente confia nele, Ele vai aos poucos nos revelando quais são os caminhos que a gente deve seguir, quais são as escolhas que a gente deve fazer, as escolhas que a gente não deve fazer. Ele vai iluminando esse caminho e a gente vai deixando de achar que somos nós quem vamos ter que lidar com aquilo sozinhos, né? E a gente passa a olhar com confiança para esse caminho. E é quando a gente passa a ter essa paz e a gente fala, não, eu sei que independente do que vai acontecer, já deu certo, porque eu não estou sozinha. É uma promessa de Jesus para nós, de que Ele vai estar conosco, de que a gente não precisa se preocupar. E aí tem uma outra parte também do Diário de Santa Faustina, que está na página 734, que fala dessa culpa. Essa culpa que eu queria trazer para vocês. Bom dia, Silvia, seja bem-vinda. Essa culpa que eu queria trazer aqui para vocês hoje, ela é consequência dos pensamentos ansiosos que nos faz tomar atitudes precipitadas. Às vezes esses pensamentos que a gente tem, esses pensamentos constantes que nos faz ter medo do futuro, que nos faz lembrar do passado e nos faz tomar decisões precipitadas que depois a gente vai parar para pensar o que eu fiz. E é quando a gente começa a se sentir culpados por aquela escolha, por aquela decisão, e a gente começa a se sentir angustiados, uma angústia muito grande que nos faz a gente não ter aquela paz para a gente conseguir viver. Muitas vezes é assim como a gente se sente. Eu já me senti assim, uma culpa tão grande por algo que eu fiz sem pensar, porque os pensamentos veio, eu acho que é isso, e os pensamentos confundem, né? Esses pensamentos acelerados e nos faz a não ter, nos faz perder a forma correta de ver a situação e ter a calma de esperar. Não, calma, não é agora o momento de eu tomar uma decisão. Eu tenho que decidir depois que passar a ansiedade, que passar esses pensamentos, e a gente acaba se perdendo e acaba deixando com que esses pensamentos nos faz tomar essas decisões e que traz essa culpa, né? Então, em um momento em que eu vivi isso na minha vida, que eu senti essa culpa muito grande, que me fez pensar, e agora? Como vai ser a minha vida? Porque essa decisão mudou o rumo da minha vida, né? Foi quando, em um momento de oração, Deus me mostrou essa parte do diário. Foi quando Ele falou comigo e que hoje Ele fala com cada um de vocês que estão aqui online, vocês que vão assistir depois a live. Minha filha, eu te recompenso pela pureza de intenção que tinhas no momento de agir. Alegrou-se o meu coração, porque no momento de agir tinhas em conta o meu amor. Isso de modo muito evidente, e ainda agora tens proveito disso, que é a humilhação. Sim, minha filha, desejo que tenhas sempre uma tão grande pureza de intenção nos teus mínimos propósitos. Então, o que Jesus está falando para nós, quando a gente toma essa decisão por um impulso, só que quando a nossa decisão que a gente fez, a nossa atitude que a gente tomou, ela tem essa pureza de intenção, a gente não quis fazer para prejudicar o outro, para fazer o mal do outro. A gente tinha no nosso coração uma boa intenção, e essa boa intenção estava atrelada à vontade de Deus. E mesmo com isso tenha gerado algo ruim, Deus está nos falando para que a gente não se culpe. E quando a gente entrega isso a Ele, e eu vivi isso, Ele transforma todo o mal em bem.
toda aquela atitude, toda aquela consequência da nossa atitude que a gente tomou por impulso em um bem maior. Porque Deus, ele tem esse poder, o poder de transformar tudo de ruim em bem. Então, por isso que é importante a gente confiar nele em todos os momentos. A gente tem essa luta diária. Essa luta, ela é uma luta constante na nossa vida. A gente que tem o transtorno de ansiedade, não é algo que um dia a gente tem essa luta, outro dia não. Não. É uma luta diária, que alguns dias ela se torna mais forte, que é os momentos que a gente está mais ansiosa, e em outros momentos ela se torna mais leve, mais tranquila, porque é um momento que a gente não está tão ansiosa e que a gente consegue dominar os nossos pensamentos e não eles nos dominarem. Então, é importante a gente ter a clareza de que a gente precisa ter garra, a gente precisa ter fé, ter atitude, para que a gente consiga vencer esses pensamentos e não se deixar dominar por eles. E como que a gente consegue, viver em paz com esses pensamentos que a todo momento é como se cutucasse a gente? Olha, eu tô aqui, viu? Olha. E aí vem vários cutucões, né? Porque não é um pensamento só, são vários ao mesmo tempo. Como que a gente, luta com isso? Como que a gente consegue lidar com isso? Eu queria compartilhar com vocês o que eu faço. Bom dia, Andréia. Bom dia, Camila. Sejam bem-vindas. O que eu faço no dia a dia, para lutar contra esses pensamentos que tentam dominar meu dia, minha vida, tudo, né? E como eu tenho feito para vencê-los? Lutar é uma das coisas. Lutar sempre e não desistir. Porque dependendo do grau de pensamento ansioso que a gente está naquele momento, muitas vezes o pensamento é desistir. Porque é muito difícil, é muito forte. É pensamentos que nos faz realmente nos sentirmos nada. Nos tira a paz, nos tira a serenidade, nos tira a confiança, nos tira a vontade de viver. Os pensamentos, se a gente der esse poder a ele faz isso, porque o pensamento ele tem o poder que a gente dá para ele. Então, lutar e não desistir são as primeiras ferramentas que eu uso quando eles vêm e que eu queria dividir com vocês para que vocês usem também. Nunca deixem de lutar. Por mais difícil que seja, por mais insistente que esses pensamentos sejam. E não desistem, porque eles vão passar. Por mais que sejam pensamentos insistentes, que parecem que vão estar ali para sempre, eles não vão estar. Em algum momento, eles vão passar, porque a gente vai conseguir ser mais forte do que eles. E como que a gente consegue fazer isso? Sozinhas, a gente não vai conseguir. Por mais que a gente seja forte, por mais que a gente seja guerreira, por mais que a gente lute, a gente não vai conseguir. É importante que a gente use as ferramentas certas, como a terapia. A terapia, ela faz parte semanalmente da minha vida. Toda semana eu tenho terapia. Eu me encontro com a minha psicóloga para que eu possa ter essa ajuda. E o quanto faz diferença, A terapia que eu faço hoje é com a psicóloga, que ela é terapeuta, ela é TCC, terapeuta, terapia cognitiva comportamental, mas dentro da psicologia tem várias abordagens que a gente pode pesquisar, identificar qual é a abordagem que a gente se sente mais confortável, Eu costumo sempre dizer, tanto terapia quanto a questão de várias outras formas alternativas que a gente tem, seja com psicólogo, com terapeuta, seja com profissionais da saúde mental, são muitas opções que nós temos hoje e se faz cada vez mais conhecidas por nós essas opções e que a gente tem fácil acesso hoje para pesquisar. Então pesquisem qual é
aquela linha de abordagem, qual é o profissional que vai mais estar de acordo com aquilo que a gente precisa e que vai estar mais alinhado com aquilo que a gente se sente mais confortável, para que a gente possa continuar sempre no caminho, né? Sempre neste caminho sem desistir. Como eu sempre costumo dizer, se for, às vezes eu já nesse caminho, né, longo, com a psicóloga, eu fiz a terapia com várias psicólogas. E muitas psicólogas que eu fiz, eu não me senti confortável, eu não me senti bem. A forma que a psicóloga conduzia a terapia, o tipo de abordagem. Então foi quando eu aprendi, porque teve momentos que eu falei assim, acho que eu vou parar, não tá dando certo isso, né? Bom dia, Isa, seja bem-vinda. Não tá dando certo isso, né? Então eu vou parar de continuar a fazer a terapia. Só que foi quando eu refleti a importância que a terapia tem na minha vida, e naquele momento tinha também. E foi quando eu refleti que não, eu não devo desistir da terapia. Eu devo desistir da profissional. Então é o que eu sempre falo, é o que eu levanto muito dessa bandeira. Se for preciso a gente desistir, que a gente desista da profissional, do profissional, e não da terapia. Que a gente possa buscar outras, e se não der a gente vai tentando. É um processo fácil? Não, porque todas as vezes que a gente se depara com um novo profissional, a gente tem que contar toda aquela nossa história, toda aquela mesma coisa, e acaba sendo muitas vezes desconfortável, porque a gente tem que tocar em alguns assuntos que para nós não é legal. Não é legal ficar falando sobre isso, mas é um processo necessário para que a gente consiga encontrar um profissional que vai conduzir esse caminho junto com a gente. Uma outra ferramenta muito importante, indispensável para nos ajudar a lidar com esses pensamentos acelerados é a atividade física. É muito importante, não só para o nosso corpo, mas para nossa, não só para nossa mente, mas como para o nosso corpo como um todo. Então é indispensável, é muito importante. Outra ferramenta, que é uma ferramenta que eu super também indico, que eu uso todos os dias, é ouvir música. Principalmente quando tem aqueles pensamentos que deixam a gente pra baixo, sabe? Que quer deixar a gente triste, que quer deixar a gente, acho que eu não vou fazer o que eu preciso fazer, porque, tô tão assim meio pra baixo, deixa eu ficar aqui quietinha. Não vamos ficar quietinha não. Tem momento da gente descansar. Quando esses pensamentos que quer deixar a gente mal vier, vamos pôr uma música, eu amo música alta, então vamos pôr uma música bem alta e de preferência uma música alegre para a gente aproveitar e ouvir a música e dançar junto também, porque é uma ferramenta muito boa para a gente tirar esses pensamentos que tentam nos levar para esses lugares e tentam fazer a gente estar em lugares que ainda nem aconteceram, né? A gente está ou no passado ou no futuro e a gente ficar com esses pensamentos que nos leva a lugares que a gente não deve estar, porque a gente tem que estar aqui, agora, no presente, vivendo o que a vida está nos proporcionando, seja coisas boas ou seja coisas ruins. Porque se a gente está passando por momentos bons, a gente tem que aproveitar muito, porque eles vão passar. E se a gente está vivendo momentos ruins, a gente também tem que aproveitar muito esses momentos ruins, porque eles também vão passar. E tanto os momentos bons quanto os momentos ruins, eles nos ensinam muito. Então, quando a gente está nos momentos ruins, vamos aproveitar o que esse momento está nos ensinando. E quando a gente está nos momentos bons, vamos aproveitar para a gente guardar essas memórias no nosso coração, para a gente levar para a vida, né? Então, uma das ferramentas ótimas é dançar, ouvir música, que eu coloquei aqui, que eu uso sempre, como eu falei para vocês, conversar. É muito importante a gente conversar. A gente precisa conversar com as pessoas, conversar coisas do dia a dia. A gente precisa estar em contato constante com pessoas. E aí já vem também uma outra ferramenta que eu coloquei aqui, que é passear, se distrair. Então tá tudo interligado, conversar, passear, se distrair, a gente não se isolar dentro das nossas casas, dentro dos lugares onde a gente tá. A gente tem que se relacionar com as pessoas, é muito importante.
o conversar, que a gente possa conversar com as pessoas sobre qualquer coisa do nosso, assim, sobre qualquer assunto, que a gente possa conversar com qualquer pessoa, né? A gente tem que ter a sabedoria de saber que não é tudo que a gente fala com todas as pessoas, né? O conversar do dia a dia tem que ser com todo mundo, né? Assim que a gente tem esse convívio, né? Esse que a gente encontra no nosso dia. Mas aquelas coisas que a gente está vivendo, aquilo que tem de mais íntimo no nosso ser, dentro de nós, a gente tem que filtrar muito, porque não é tudo que a gente conta para todo mundo. Quando a gente encontra pessoas que a gente sabe que a gente pode conversar, que a gente pode confiar, que a gente pode dividir aquilo que a gente está sentindo, que a gente possa ter discernimento. É bom a gente sempre pedir muito para Deus, eu sempre faço muito isso. Eu peço muito para Deus me dar discernimento se eu devo ou não confiar naquela pessoa para contar as coisas que eu preciso. Porque é importante a gente ter essa sabedoria. E quando Deus fala, não, é assim, essa pessoa foi um anjo que eu coloquei na tua vida para te ajudar. Quando a gente tem essa confirmação de Deus, que quando a gente conversa com Ele em oração, não é de imediato que Ele vai nos dizer, muitas vezes, não é que demora, né? A gente tende muito a dizer assim, o tempo de Deus demora muito. Às vezes, vem esses pensamentos, nossa, em oração eu conversei com Deus, eu pedi ajuda nisso e tá demorando tanto. Aí vem esse pensamento ruim, né? Que nos faz ter esse balanço, né, na nossa fé. Você tá acreditando muito em Deus, você deve depositar sua confiança aí e tal. Então vem esses pensamentos ruins, então automaticamente vem um pensamento bom. Vanessa, para com isso. Para com isso, porque você fez o que você devia ter feito. Você conversou e entregou o seu pedido para quem você deveria entregar, que é para Deus. E Ele vai te responder. O tempo dele não demora. É que o tempo dele é perfeito. Então a gente tem sempre que se lembrar disso. Que quando a gente pedir para Ele revelar para nós essa pessoa, se a gente deve ou não realmente confiar nela, a gente ter paciência de esperar. Porque no momento certo Ele vai dizer, confie nessa pessoa. E como eu falei para vocês, né? Quando Ele revelar e quando Ele disser, é um anjo que eu coloquei na sua vida, que a gente possa aproveitar esse anjo que Deus coloca na nossa vida, porque Deus faz muito isso. Nós, seres humanos, a gente tem a necessidade de conversar, de falar. A gente tem essa necessidade. Então, muitas coisas que a gente vive no nosso dia a dia, por que a gente vai sofrer sozinhos? Por que a gente vai sofrer sozinhos? Por que a gente vai carregar um fardo sozinho, sendo que a gente pode dividir? Então conversar é sempre bom, e passear também, mesmo que a gente não esteja com vontade, porque quando a gente não tá bem, a primeira coisa que passa a nossa vontade de sair, comigo é bem assim, diz, não tô no dia bom, a primeira coisa, eu vou ficar em casa, vou ficar aqui quietinho, não quero ir pra lugar nenhum. Aí como eu já tive experiências muito ruins em fazer isso, em ficar em casa e não sair, que me trouxe consequências muito ruins, de começar a querer dar uma crise de ansiedade, e como hoje eu consigo perceber, opa, peraí, já é um sinalzinho de que eu tô indo para um caminho que tu começa a ficar um pouco chorosa, começa a não querer sair, começa a ficar triste, opa, peraí, já é um sinal de alerta, que eu falo assim, não, deixa eu pegar as minhas coisas, eu pego a Liz, chamo o Paulo, vamos sair, vamos dar uma volta. Às vezes a Liz tá na escola, ou o Paulo tá trabalhando, tô sozinha, não vou sair sozinha, vou sim, vou sair sozinha, nem que seja pra dar uma volta no quarteirão, eu vou. Então a gente tem que fazer esse exercício, a gente tem que se cobrar, se colocar assim, em pé, né? Mesmo que a gente queira ficar ali sentada, não, vamos em pé, vamos fazer, é um esforço, não é fácil. Quem sabe o quanto é difícil a gente ter que fazer esse movimento de sair de casa, sair daquele lugar onde a gente está, para ir, né? É muito difícil. Mas quando a gente consegue, o que a gente sente e o que isso nos traz de benefício é muito bom. E faz parte dessa ferramenta pra gente lutar e pra gente não desistir. E quando a gente se distrai, aquilo que a gente estava pensando tanto, aquele pensamento que estava martelando ali na nossa cabeça, vai embora e a gente nem percebe que ele existia. Então, o quanto é importante isso. E um último item que eu queria dividir com vocês que é a presença de uma pessoa.
a presença dessa pessoa como uma ferramenta, como uma ajuda para fazer com que a gente consiga lutar e fazer com que a gente não consiga desistir é de extrema importância. A presença dessa pessoa na nossa vida, ela é primordial. Ela não pode ser dispensada. É uma presença que a gente acha muitas vezes que é uma opção. Eu tenho a opção de querer a presença dessa pessoa ou não. Não, a gente não tem essa... A gente tem o livre-arbítrio de querer ou não. Mas se a gente for pensar, a gente não pode escolher por não ter, que é a presença de Jesus Cristo todos os dias da nossa vida. Do momento em que a gente acorda, do momento em que a gente vai dormir, Ele sempre tem que estar ao nosso lado. Porque é Ele que vai dar o cutucão pra gente falar assim, pra nos fazer enxergar, viu? Você tá ficando aí muito triste, você tá chorando, é Ele quem dá esse sinal. A nossa mente dá? Claro que sim, porque a gente vive as experiências, como eu compartilhei com vocês. Hoje a minha mente, o meu corpo, ele já consegue dar esses sinais para mim de quando a ansiedade está chegando, que é para eu, tomar uma atitude e não deixar com que ela aumente para que eu possa vir a ter crises. Porém, quem me dá aquele cutucãozinho, quem me fala, viu, ouve aí, o que seu corpo, que sua mente está falando, é Ele. Eu, sozinha, não conseguiria. Justamente por tantos pensamentos, justamente pela minha pequenez da minha pessoa, eu não conseguiria sozinha. E eu digo para vocês, sozinho, a gente não vai conseguir. Mas com a ajuda dele, a gente consegue. Porque ele está todo o tempo nos direcionando. Quando a gente tem ele como nosso amigo, quando a gente tem ele como essa presença, por mais que a gente não consegue ver ele é uma presença. A gente não consegue vê-lo, assim como a gente vê as outras coisas assim, e as outras pessoas que está à nossa volta, à nossa frente, mas a gente consegue senti-lo. E a gente consegue senti-lo através das coisas mais simples que estão à nossa volta. Às vezes a gente tenta vê-lo de uma forma muito grande, em coisas muito grandes, mas ele não está. Ele está presente no silêncio, ele está presente nos detalhes, nos pequeniníssimos detalhes do nosso dia. Muitas vezes a gente se depara com pessoas, isso eu já falei em algumas outras lives, vídeos, e eu sempre repito isso porque isso é muito forte, assim, isso que eu vivi. Então, por isso é muito válido trazer isso de novo. Às vezes a gente se depara com pessoas na rua, com pessoas no nosso dia a dia, nos lugares onde a gente vai. A gente depara com pessoas e as pessoas às vezes nos dão um sorriso. E esse sorriso, ele tem o poder de transformar o nosso dia e muitas vezes a nossa vida. Esse sorriso não foi somente aquela pessoa que está transmitindo para você. Aquela pessoa ela foi usada. Ela permitiu ser usada por Deus para sorrir para você. Esse, muitas vezes, é um dos sinais muito claros que Deus está falando. Eu estou aqui. Você não está só. A natureza, os pássaros, a borboleta, a chuva, o vento, o sol, as estrelas, a lua. Muitos sinais que Deus nos dá para dizer exatamente isso. Então, nessa live de hoje, queria dividir tudo isso com vocês, como falei para vocês. Depois me mandam, compartilhem comigo, vocês que estão aqui agora acompanhando a live, vocês também que vão assistir a live depois, vamos compartilhar o que a gente faz para a gente, quais são as ferramentas que vocês também utilizam para lidar com esses pensamentos que nos roubam a paz. Porque quando a gente consegue identificar as ferramentas que a gente precisa, quando a gente consegue
ter Jesus como nosso amigo, no nosso dia a dia, em todo momento, bem grudadinho ali com a gente consegue encontrar essa paz que os pensamentos ansiosos tentam nos roubar e muitas vezes conseguem nos roubar. Então que a gente consiga sempre continuar lutando, sem desistir, para que a gente consiga vencer todos os dias, porque a luta ela é diária, ela é todo instante e a gente vai conseguir, porque quando a gente pega isso para nós, a gente tem que ter fé, a gente tem que ser uma guerreira, a gente tem que ser realmente, ter realmente essa atitude, né? Ser uma guerreira com fé, com atitude. Quando a gente entende e pega isso para nós, tendo essa presença ao nosso lado, a gente consegue. Então que a gente possa nunca desistir. Então a mensagem que eu queria passar para vocês na live de hoje é justamente essa. E a gente continua, né? Eu continuo aí com vocês nos vídeos, nas frases, na próxima live, né? Na live do mês de fevereiro, para a gente estar sempre juntos em busca de viver melhor, com menos ansiedade, com mais saúde e com mais gentileza, né? Porque a gente tem que ser gentil com a gente, porque eu costumo sempre dizer, a gente não gostaria de ser assim, eu não gostaria de ser ansiosa. Às vezes eu penso assim, nossa, eu queria tanto ser uma pessoa calma, sem ansiedade, que não sofresse com isso, né? Mas eu sou assim. Então, que a gente possa aceitar aquilo que a gente que a gente possa lidar com isso e sempre sendo gentil. A gente é assim, vamos aceitar, mas vamos também lutar para a gente mudar aquilo que está ao nosso alcance, tá certo? Queria agradecer a todos vocês que estiveram presentes na live de hoje. Gostaria de agradecer a vocês que vão assistir a live depois. Muito obrigada pela participação de vocês. Que vocês possam ter um dia muito abençoado. Espero vocês na próxima live. E se vocês gostaram do conteúdo de hoje, que vocês possam compartilhar com outras pessoas que vocês sabem que vão gostar do conteúdo também. Um bom dia para vocês. Fiquem com Deus. Beijos. Até a próxima.